Graça e paz, queridos. É precioso ver o que Deus faz nas nossas vidas, trocando a roupa velha e colocando, nos cobrindo com a sua veste de salvação. E nós ainda estamos aqui no Salmo 110 e vamos continuar no Salmo 110 por algum tempo mais. Olhando a riqueza do Messias, aquele que viria. E o verso 3 é onde nós estamos parados, mas a gente dá uma vista no Salmo todo, todas as vezes, porque é bom a gente enxergar todo o contexto do Salmo. Então vamos começar no verso 1, 2, 3, 4, 5, 6... Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Nós precisamos, Pai, da Tua graça para conhecer um pouco mais da suficiência do Teu Filho. Fala conosco essa noite. No nome dele. Amém. As mulheres estiveram tratando do Isaías 61:10. Vamos dar uma olhada em Isaías 61:10. É um texto tão precioso. Ele fala destas roupas, dessa cobertura. Eu sei que hoje é muito comum se falar de cobertura no meio evangélico, no meio cristão, para estar debaixo de um ministério. As pessoas querem o respaldo de algum ministério. Mas aqui nós temos um texto dizendo que há um regozijo, regozijar-me-ei. Muito. Aonde? No Senhor. Em Javé. Naquele que é o eu sou. A minha alma se alegrará no meu Deus. Porque foi Ele quem fez isso, Ele me cobriu. Vocês se lembram que quando você faz, é religião. Quando Deus faz, é evangelho. Quando você faz alguma coisa para ser aceito, é religião. Quando Deus faz alguma coisa porque Ele te aceitou, é evangelho. Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Quem é isto, gente? Quem são as vestes da salvação? Que metáfora é essa? Que figura é essa? Que o profeta está vendo 700 anos depois. Que é isso aqui? Que é veste de salvação? Será que vocês são mudos?
Vocês estão igual Zacarias, pai de João Batista, que diante da revelação ficou mudo? Quem é essa veste de salvação aqui? E quando foi que Jesus veio ser veste de salvação e depois foi para o guarda-roupa? Quando é que você ganha a salvação e perde a salvação? Vocês já ouviram dizer que alguém perde salvação? Hein? Caiu da graça, você já ouviu falar isso? Tem esse risco. Você está desviado, irmão? Está desviado de onde, se você nunca foi viado? Você nunca esteve na via? Você foi desviado de onde? Quando foi que Deus perdeu o controle dos seus filhos? Não confunda, meu irmão, está na igreja, está em Cristo. A salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo. Essa doutrina velha de que não há salvação fora da igreja, isso não está na Bíblia. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo da terra nenhum outro nome foi dado pelo qual sejamos salvos. Este nome é Jesus Cristo. Muita gente está na igreja, mas não está em Cristo. É joio, não é trigo. E com esse assunto eu me intrigo muito de falar, porque há muita gente que quer dizer, está na igreja, é santo. Tem até uma coisa de arrebatamento da igreja. Não existe isso. Isso é um arrebentamento da igreja. Existe arrebatamento dos santos, dos salvos, dos redimidos. Lógico que dentro da igreja você vai encontrar gente santa. Leiam as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Tem umas ali que está um mafuá de gato. Mas ele disse, eu tenho os meus aí nesse negócio. Eles são meus. E os meus têm o meu selo, tem o nome, tem um carimbo, tem uma pedrinha branca. Eu botei o nome aí e ninguém tira. Salvação, eu estou dizendo isso porque eu tenho ouvido algumas pessoas que frequentam já há tempo na nossa igreja, ainda com este peso, achando que ele vai retirar aquilo que Deus fez, desmanchar o que Deus fez. Ele me envolveu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Vamos voltar para o capítulo 110, verso 3. Vamos dar uma olhadinha outra vez nesse verso. Ó, com santos ornamentos. Estes ornamentos santos, separados, são os ornamentos de Cristo sobre nós. É a vida de Cristo que cobre a nossa existência, que sobrepõe a nossa vida. Eu estava vendo há pouco uma notícia que diz assim, na Indonésia, no dia 26 de dezembro de 2004, houve aquele tsunami e morreram, aqui eles dizem 230 mil pessoas e 125 mil ficaram feridos, mas isso é mentira. A Margareta, a missionária daquele AME, diz que é mais ou menos 1 milhão de pessoas que morreram. Mas você sabe que o mundo ele funciona numa base de ocultar dados, não só cadáveres.
Mas surgiu um macabro comércio de recordações do tsunami que destruiu a ilha de Phuket, onde é possível comprar camisetas e fotos dos cadáveres inchados boiando no mar. Uma grande loja de fotografias da cidade afirmou que vende centenas de cópias das piores cenas de destruição nas províncias costeiras do sul, varridas por ondas gigantescas todos os dias. Um funcionário que preferiu não ser identificado afirmou a um repórter que a imagem mais vendida é que retrata dezenas de corpos presos entre os escombros de um edifício em Khao Lak, uma das localidades da província de Phang Nga mais devastada. Há também no mercado vídeos e posters à venda nas lojas e livrarias da cidade. O que está de errado com o coração do homem? O que está de errado com o coração do homem? Você acha que tem esperança para Adão? Aquele homem da tarde, aquele cidadão que foi criado no período da tarde, manhã e tarde, lembram-se disso? Nós estamos tratando manhã e tarde, da velha dispensação, da velha criação. É um homem irrecuperável. Para Adão não existe recuperação. Adão é podre, gente. Adão é um monstro. Ele não tem remédio. Mas o profeta viu a visita na olaria, que o barro que estava sendo feito, o vaso, estragou, e o oleiro desmanchou e fez outro. Não é mais o homem da tarde, não é mais o homem do crepúsculo, é o homem da aurora. É o homem da ressurreição. Por favor, olhe bem. Esses santos ornamentos vêm como o orvalho emergido da aurora. São as roupas da cobertura de Cristo Jesus. Um irmão me pediu para eu fazer cobertura para ele, no ministério dele, numa igreja no interior do Brasil. Pastor Glênio, eu estou escrevendo, estou entrando em contato com o senhor fazer cobertura para o meu ministério. Eu estou aqui sozinho, isolado, e eu queria que o senhor fizesse cobertura. Eu respondi para ele, eu crio gado, e cobertura que eu conheço é de touro com vaca. A cobertura que você quer é Cristo. Não fica debaixo de tenda de homens, porque você pode se decepcionar profundamente. Todos esses sistemas religiosos têm sido um fiasco. Eu não temo dizer isto. Quando você fica olhando para homens e não olha para Cristo, pode ser sim que você vendo Cristo no homem, você olha para Cristo. Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo. Mas aqui a ênfase é a pessoa de Cristo. Esse orvalho emergido da manhã, essa turma da madrugada, é uma turma linda. É uma turma sem preconceito. Eu estou impressionado. Cada dia que eu passo a meditar um pouquinho, eu vejo que as características dessa juventude
é que ela não se envelhece. Ainda que o seu homem exterior vá ficando enrugado, o homem interior se renova de dia em dia. Há uma esperança. Hoje de manhã eu contei do irmão Lauro, aqui da nossa igreja, que quarta-feira eu estive com ele aqui no corredor, ajudei a subir. Irmão Lauro esteve hospitalizado e ele me contou assim com muita desenvoltura, dizendo assim: pastor, eu estava na UTI, pastor Dagoberto foi lá me visitar, pastor Dioclemi, eu estava lá na UTI e as pessoas iam e eu ficava. E de repente aquele pipipi parava e o cara ia embora. Tem até uma piada do cara que estava na CTI e chegou lá, o outro disse, chegou um novo, aí o cara disse assim: ó, cuidado, quando você via aquele aparelho fazendo assim, pi, 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 você faz com a boca pi, 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 porque senão os caras vêm em cima de você e metem um choque, faz com a boca. E ele estava vendo que os caras estavam indo embora. E ele ficou quantos dias lá, Dagoberto? 15? 15 dias. E foi 7. E foi uma porção de gente embora. E ele disse: e eu ficando ali, mas eu estou com a vontade de ir para a casa de papai. Eu disse: ô irmão, espera, se Deus não quis te levar agora é porque tem um propósito. Ele disse: deve ser, sorridente, alegre. Conversamos com a Mary, encontramos ali, e ele falou: eu estou na Colina da Graça, recebo o telefonema, irmão Lauro, já foi embora. Desceu daqui, chegou lá no ponto, ali no terminal, passou mal, dormiu, foi embora. É uma turma descomplicada que quer estar na casa do Pai. Lógico que, enquanto nós estivermos aqui, se der fruto, Paulo disse: eu não sei. E Paulo tinha, olha, eu vou dizer para uma coisa, Paulo tinha boas razões para esse assunto, porque ele foi até o terceiro céu. Foi a única pessoa que foi até o terceiro céu e que ficou calado. Tem uma turma aí que vai até, diz que foi, e começa a contar uma teologia que não bate com a de Cristo. Tem umas outras que vão ao inferno e traz de lá anúncios do inferno. Coisa mais esquisita. Paulo esteve lá, ouviu coisas inefáveis e ficou quieto. Mas ele disse assim: é melhor ir para lá. Mas se der fruto aqui, vamos ficar. E ficar enquanto o Senhor quiser. E eu tenho observado que essa turma da madrugada é uma turma interessante. Porque elas não vivem de culpa mais. Nós vimos isso domingo passado. Que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Para desmanchar Adão, Jesus nos levou à cruz para morrermos com ele. Por que você repete isto sempre? Porque eu preciso meditar nisso sempre, para que isso se torne cada vez maior dentro da minha própria experiência. Eu tenho uma experiência com a morte de Cristo. E tenho uma experiência com a vida de Cristo. Ele é a vida que venceu o pecado e a morte. É óbvio que isso todo mundo já sabe. Saber é uma coisa, crer é outra. Para que saibais e me creais, e depois entendais.
E para crer é preciso que o Espírito Santo nos revele esta realidade, para que nós tenhamos descanso em nossas almas. Uma outra característica que eu tenho observado nesse povo da madrugada é a sua atitude de pacificador, de cheio de paz, justificados, pois, mediante a fé, tem paz com Deus e tem paz consigo mesmo e tem paz com os outros. Vou dizer aqui que uma coisa, eu nunca vi falar que uma nova criatura perseguisse alguém. Quem persegue é Caim, que persegue Abel. Quem persegue é Esaú, que persegue Jacó. Quem persegue é Ismael, que persegue Isaque. Quem persegue é Saulo, que persegue Paulo. Porque Saulo é o modelo perseguidor do Paulo, modelo perseguido. E é uma turma que tem essa característica, essas roupas de paz. É uma turma livre, liberta de fantasmas, de medos. A liberdade de Cristo é coisa maravilhosa. Estou fazendo essa recapitulação do domingo passado. E nós terminamos em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 3. 3 a 5, aliás. 1 Pedro 1, 3 a 5. Foi ali onde nós ficamos domingo passado. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós chegamos aqui, mas eu queria continuar pensando um pouquinho sobre isso. Vamos voltar para o verso 3, quando ele fala uma bendição: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo parte do Pai, que segundo a sua riqueza e misericórdia, quem está dizendo é Pedro. Ele não disse vos regenerou. Ele se inclui nisso. Donde se conclui por este pronome que antes da ressurreição de Jesus Cristo, Pedro não era regenerado. Presta atenção? Ou é rachar cabelo? Porque se ele dissesse vos regenerou, ele estava fora. Mas nos regenerou, ele está dentro. E uma pessoa pode estar dentro do ministério de Cristo e não ser de Cristo? Pode. Não só Judas, Pedro também. E quando foi a regeneração? Porque a regeneração não é pela morte de Cristo. A regeneração é pela vida de Cristo. Nós fomos justificados pela morte, mas nós somos regenerados pela sua vida. Ou será que isso é rachar cabelo? Como estão costumando dizer, pastor Glenn tem mania de rachar cabelo. Cabelo já é coisa fina, ainda fica querendo rachar? Agora, eu quero saber o seguinte, esse nus aqui, é nus para Pedro também ou é nus para ficar pelado?
nos regenerou para um quê? Para quê? Esperança, meu caro. Mente de gente regenerada é mente de esperança, é a mente do irmão Lauro. Quero ir para a casa de papai. Isto aqui está cada vez mais complicado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse negócio aqui está ficando cada vez mais gelado. As relações pobres. Mas quem tem esperança não teme más notícias. Não tem problema. Por quê? Porque quem tem a chave do inferno e da morte é quem governa o universo. Ah, se eu pudesse crer nisso de todo o meu coração. Hã? Você está pensando? Não tinha tempo ruim para mim. Eu sou da turma que levanta cedo na madrugada para ver o sol da justiça que nasceu. Onde está aquele que estava colocado dentre os mortos? Ressuscitou, não está aqui. Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O poder dominante de Israel na época pagou propina para os soldados dizerem que Jesus não tinha ressuscitado, que os discípulos tinham vindo e roubado o corpo dele. E essa história, diz o escritor, corre até hoje, nos dias de hoje, e corre até nos dias de hoje. Eles tentam ocultar de todos os modos o fato da ressurreição, porque a ressurreição é um triunfo sobre o pecado e a morte, é um jogar a bandeira de Deus sobre toda essa racionalidade estupidificada de querer explicar Deus pela sua própria mente. Cristo ressuscitou, temos esperança. E aí ele vai no versículo 4 dizer, para uma herança que não se corrompe, que não apodrece. Nós vimos isso aqui, que uma das coisas que a gente vê na política do Brasil, não é que existe um poder corruptor. É difícil um político chegar lá, chega com bons ideais, mas acaba sendo corrompido de alguma maneira. É difícil permanecer, porque existe um poder corruptor, mas nós temos uma herança incorruptível, sem mancha, que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Fé que não é nossa, é nos dada por Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É uma turma interessante, que tem esperança, esperançosa. Não fica aí dizendo, não tem jeito, não tem solução, as coisas não... Uma outra característica que me ocorreu enquanto eu meditava este assunto, Deus me trouxe isto, está em Romanos 16, 9, que eu chamei de uma turma descomplicada. Saudai Urbano. Não, é 16, 19, perdão. Deixa o Urbano agora que
Vamos para a selva. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. É uma turma que obedece, não é uma turma que, que é rebelde, é obediente. Saiu agora um livrinho muito interessante de Andrew Murray, na escola da obediência. Na escola da obediência. Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele, o Filho de Deus encarnado, teve que aprender a obediência. Fé que não é obediente, não é fé. Mas não é obediência por medo. Desculpa. Vamos lá. Não é obediência por medo, porque medo não produz obediência. Produz subserviência. Estas igrejas, esses sistemas que põem medo nas pessoas, não faz obediência. O cara não faz, não é por obediência, ele faz por subserviência do medo. A obediência está baseada no amor. Não é por interesse, meu irmão querido. Deixa eu repetir essas palavras. Eu não estou esperando pelo céu. Eu já tenho o céu em mim, porque Cristo foi feito mais alto do que os céus. Estou esperando o quê? Vou fazer por obediência. Obediência nesse ponto não é obediência por interesse. Pastor, o senhor precisa fazer um sermão, já começa com esse nome. Vou fazer um sermão sobre o dízimo. Eu digo, eu vou falar sim, mas eu vou falar o dízimo de Melquisedeque. Sabe? Nós vamos chegar lá no dízimo. Não tem traficante no meio não, gente. Um filho de um irmão nosso que está aqui hoje me telefonou essa semana para saber o que era as benditas promessas ou ofertas das primícias. Porque já estão querendo botar 30 avos na oferta para poder arrecadar mais. Eu disse, meu filho, essas ofertas estão depositadas na suficiência da pessoa de Cristo. Aquilo tudo já se foi. Hoje tudo é dele e nós também nele. Para com essa coisa, que isso aí é coisa de picareta. Que quer pegar o que estava apontando para a realidade. Nós já chegamos no destino e ainda ficamos pegando os aspectos do passado para querer dirigir a suficiência de Cristo hoje. Eu gosto tanto quando o escritor aos Hebreus diz assim, ó, Deus falou, Ele falou muito, falou de muitas maneiras, falou aos nossos pais pelos profetas, mas agora Ele finalizou a sua conversa nos falando pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Nele Ele criou o universo e Ele está assentado e nós estamos assentados nele. Você quer o que mais? Você quer que eu fale alto? Vamos dar o talento para o sujeito arrecadar para poder construir o templo? Talento, meu filho. Você vai receber tanto e depois você vai multiplicar para dar mais tanto, mais tanto, mais tanto. E o coração onde fica nisso? Meu amigo pastor Ari Ramos foi
pregar lá nos Amazonas da vida. Chegou lá conversando na casa do cara que estava recebendo ele. E ele disse, você faz o quê? Ele disse, eu sou advogado. Mas na verdade o meu serviço é terra. Eu compro terra. Ele disse, onde é a sua terra? Ele disse, não, eu tenho que ficar em pé para mostrar no mapa. Pegou o mapa assim e disse, isso aqui é meu. Era maior do que 4 países da Europa. Aí o pastor Ari virou e disse assim, meu irmão, você está pecando. Maldito aquele que ajunta a terra e não faz caso dos pobres. Eu sei que ele dividiu a fazenda em 10 pedaços e ficou só com 1. E assim mesmo é terra que nunca acaba mais. É obediência. É obediência. Sábio para o bem e simples para o mal. Eu chamo isso de uma turma descomplicada. Uma turma descomplicadinha, assim, boa de conviver. Falei hoje de manhã sobre o bafo da palavra. Eu estou dizendo, hoje eu não falo muito perto de vocês porque eu estou fazendo uma dieta que tem um cheirinho desagradável. Vai ficar melhor depois, mas fico meio longe. Tem que mesmo mascar chiclete. Mas eu quero sentir o bafo daqueles irmãos que falam a linguagem da madrugada, o frescor da ressurreição, que tem esperança, que não vivem aí gemendo, igual carro de boi subindo na serra, carregadinho de cana-de-açúcar, para levar para o engenho moer, para fazer açúcar, para endossar café, para fazer rapadura, para fazer mel, para o doutor ganhar dinheiro e comprar Chevrolet. Ele vai gemendo, você vai ver o cara gemendo, conversa com ele, ele geme. O que é que você tem? Eu sou vítima das circunstâncias deste mundo. Eu, quando menino, lá no interior do Piauí, fiz uma peça de teatro em que os escravos cantavam. Negro clama, liberdade, slap. Vai nessa, meu irmão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes na liberdade, e não vos submetais a jogo de escravidão. Que conversa de cantar música de senzala. Onde foi que você já viu isso no reino de Deus? Está no tempo de ver a noviça rebelde outra vez. No campo, cantando com as crianças. Que discurso é o nosso, irmão querido? Vamos sentar para conversar? Vamos. Não estou dizendo para fazer coisa de ema, de avestruz, enfiar a cabeça debaixo da moita e negar os fatos, não. Eu estou falando daquela turma que celebrava a Deus na fornalha. A fornalha estava 7 vezes aquecida e eles estavam cantando diante do Cordeiro. Eu não estou falando de fuga de realidade. Estou dizendo o seguinte, está difícil, mas bendito seja o Deus de toda graça, que neste meio
Ele está fazendo as coisas acontecerem. De ontem para cá eu evoluí uma segunda milha. Levei uma porrada que foi uma beleza. Mas está sendo bom. Oh, bendito seja o Senhor Deus. Simples para o mal. O que tem mais nessa turma da madrugada que você tanto fala deles assim? E você sabe que eles têm um bom humor que faz gosto a gente ver. Quando Jesus chegou, encontrou os discípulos dele, tudo incrédulo depois da ressurreição. Veja Lucas 24. Lucas 24, 41, 42 e 43. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Antes de correr para lá, para frente, segura aí um tiquinho. Os discípulos, Jesus tinha ressuscitado e eles estavam aí por causa da alegria. Não é possível, não é possível. Isso nunca se ouviu falar. Não, já tinha tido ressuscitações anterior. Nunca tinha havido ressurreição antes. Ressuscitações tinha tido. É bom a gente bater nesse ponto aqui. Ressuscitação não é ressurreição. Nós temos ressuscitações pelos profetas. Eliseu e Elias fizeram ressuscitações. Eliseu chegou a fazer ressuscitação do sujeito só com as ossadas do Eliseu. Cavaram a sepultura e botaram o corpo na mesma sepultura onde estava o Eliseu morto já fazia anos. Bateu o corpo em cima dos ossos de Eliseu, subiu. Aí alguém pode dizer assim, foi aquela doença que... catalepsia. Pode ter sido catalepsia, mas levantou na hora. Uma coincidência boa. Ressuscitação aconteceu. Isso são os hermeneutas da chamada crítica histórica que dizem que aquilo ali não foi ressurreição, foi uma catalepsia. Tá bom, deixa aqui. Mas houve ressuscitações. Mas a única ressurreição, a única não, porque ele foi as primícias das ressurreições. Depois, alguns santos do Velho Testamento ressuscitaram e apareceram em Jerusalém depois que ele ressuscitou. E aí Jesus aparece para os discípulos e ele já começa perguntando assim, eles estão admirados? E Jesus diz assim, vocês têm alguma coisa para comer? O problema deles era incredulidade, não acreditavam, eles estavam cheios de alegria, estavam tontos, estavam pasmos. E Jesus diz assim, vamos fazer uma ceia aqui, vamos fazer um banquete. Vocês têm alguma coisa para a gente comer aqui, para a gente conversar? Gente, você presta atenção como Jesus é bem-humorado. E como ele gostava de comer. Você sabe como é que ele foi chamado? Comilão e beberrão. Comilão porque ele gostava de comer. E beberrão porque ele gostava de beber água. Não é? Vocês já viram falar alguém que é beberrão por beber água? Já ouviram falar isso? Me conta. Pelo menos suco de uva ele tomava. Isso é para amainar um pouquinho a fúria dos religiosos. O outro aqui dizer, vinho mesmo. Eu também acho. Porque oinos é vinho. Não é suco de uva, não. Tem uns hermeneutas aí que querem que seja suco de uva a todo custo.
Eu vou contar para vocês a história do meu professor de Novo Testamento. Um americano, não vou dizer o nome dele aqui, um americano muito piedoso, muito conservador. E ele ficou dizendo: irmãos, orem muito porque eu tenho uma revelação muito preciosa para contar para vocês. E eu tenho medo que escandalize alguns. E ele ficou nessa história pelo menos uns 20 dias, contando que ele ia contar essa história, que nós íamos chegar nessa história. E quando chegou no dia, todo mundo está apreensivo. Aí ele fazia assim: eu não sei se eu conto, eu não sei se eu não conto. E aí a turma pensou: conta, conta, conta. Aí ele disse: irmãos, eu sei que pode escandalizar, mas Jesus não transformou água em suco de uva. Ele transformou água em vinho mesmo, irmãos. Aí eu tinha um colega que era muito engraçado e disse assim: eu já sabia disso há muito tempo, doutor. Para que fazer mistério com uma coisa dessa? Tens alguma coisa aqui comer aqui? Vamos conversar? Vamos comer? Preste atenção, quando você estiver lendo o Novo Testamento, veja quantos ensinos Jesus fez em torno da alimentação, da mesa, do local de comida. Quantos ensinos ele fez. E quando não tinha, ele providenciava uma festa para comer. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mas a igreja primitiva se reunia debaixo de 4 coisas. Vamos ver se a gente lembra. A doutrina dos apóstolos. O partir do pão. A comunhão, o partir do pão e as orações. O partir do pão. Parênteses. Deus está mexendo conosco, com o ministério. Dentro de um tempo nós vamos levantar a possibilidade de termos uma igreja funcional na base dos dons espirituais e não dos cargos e talentos criados por Constantino e a sua corja. Fecho parênteses. Para isso temos que ter maturidade para crescer, mas dos dons espirituais, porque cada um que está aqui tem dom. E a igreja dos dons, ela é linda. Pelo menos na Bíblia é. E eu estou vendo alguma coisa acontecendo no mundo, na China e em alguns lugares. E aqui no Brasil está sendo trabalhada. Coisa linda. Fechado parênteses. E então... lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Engraçado. Engraçado. Jesus não tinha mais sangue. Como é que você pode dizer que Jesus não tinha mais sangue? Porque ele diz que carne e sangue não entram no reino de Deus. Mas ele tinha um corpo de carne e osso. Como é que você pode dizer isso? Porque quando ele mandou tocar nele, ele disse: vede que eu tenho um corpo com carne e osso. Porque fantasma, espírito não tem carne e osso. E agora, como é que funcionou a digestão de Jesus? Por favor, eu não quero saltar esse pedaço, não. O que virou a digestão de Jesus? Porque a minha eu sei o que vira por causa do sangue. Mas a de Jesus, o que virou?
Porque ele comeu. Ele comeu peixe e ele gostava de uma coisa boa. E comeu mel, um favo de mel. E ele teve uma outra refeição que ele comeu peixe e pão. Ele comeu proteína e glicídios. Aqui, o outro ele comeu proteína, glicídios e lipídios. O carboidrato. Ele não estava na minha dieta. Ele comeu. Comeu na presença deles. A obra da ressurreição me impressiona, porque hoje, eu tenho falado isso algumas vezes, mas nem sempre as pessoas têm prestado atenção. Hoje, nós temos na Trindade Santa, Divina, que era anteriormente à encarnação, totalmente espiritual. Totalmente espiritual. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam numa outra dimensão, além da nossa, que a nossa está na terceira. Ele estaria na quarta, quinta, sexta, décima. Olha, quantas são, Júlio? Quantas, Júlio? Mais de 500 dimensões os cientistas estão dizendo que existe. Sei lá qual é a dimensão. Paulo teve no terceiro céu. Sei lá qual é a dimensão do terceiro céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo eram espirituais. Mas agora o Pai e o Espírito Santo são espirituais e o Filho é material. Ele tem corpo. É um corpo que muda de uma posição para outra, porque ele entrou, por exemplo, num quarto fechado, as portas fechadas, ele entrou e saiu sem ninguém abrir as portas. E diz o Dr. Christian Schein, que é um físico nuclear, Jesus não quebrou nenhuma lei da física. Ele simplesmente usou uma lei que nós desconhecemos agora. Até que se descobrisse as leis da telefonia, ninguém sabia como podia transmitir telefones. Até que se descobrisse as leis do rádio, ninguém podia saber como é que era. Foi descobrindo. E quando descobrirem como foi que ele andou sobre o mar, nós podemos também andar. Ele não quebrou nenhuma lei. Ele usou uma lei. Mas hoje, o meu Deus, o meu Salvador, é um homem de carne e osso, assentado à destra do Pai, intercedendo por esse santo alcançado pela graça. Santo é separado, viu? Não vai botar santo como gente importante. Não, separado. E eu estou aqui dizendo para você que este Deus bem-humorado, também trabalha com a ideia de ser uma turma amorosa, uma turma afetuosa, uma turma que anda na madrugada com pessoas que se relacionam, mesmo sendo pessoas difíceis. 1 Pedro capítulo 1, versos 22 e 23. 1 Pedro 1, 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ah, que coisa linda! Tendo sido purificadas as vossas almas pela obediência à verdade. Veja a palavra obediência aqui também, né? A verdade. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido.
Não um amor de trocas, não um amor de interesse. Eu vou amar você porque você pode me servir. Você pode fazer as coisas do jeito que eu quero, então vamos amar você, e eu boto um cabresto na sua cabeça e faço. Isso é amor de humanista. Esse amor é amor que rouba o coração do povo. É amor de Absalão. Seu coração tem que estar voltado para Jesus. E por causa de Jesus. E por causa de Jesus. E por causa de Jesus. Nós vamos escutar o silêncio de Deus falando conosco, sabe, irmãozinhos? O repórter perguntou, Madre Teresa, o que a senhora fala com Deus quando reza? Ela disse, eu não falo, eu escuto. Aí o jornalista perguntou, e o que Deus diz para você quando você reza? Ele não fala, ele escuta. Se você não pode entender isso, eu não posso lhe explicar. Entendeu? Ou não? O Verbo se fez carne. A mensagem do Verbo não é por palavras de boca, é por encarnação de vida, de amor. Você entra no seu aposento para falar com Deus, você não fala, você escuta. E Deus não fala, Ele escuta. E no silêncio da sua alma, em solitude, não em solipsismo. Que palavrão é este? É quando você fica só com você mesmo e não encontra ninguém. Porque você não pode se bastar a você mesmo. Mas quando você fica só com Ele, Ele preenche cada brecha da sua vida. O homem do Wall Street ficou deprimido. Perguntou ao doutor, psiquiatra, eu estou deprimido. Ele disse assim, quantas horas você trabalha por dia? 14 horas. Pois bem, você vai trabalhar 8 horas e vai ficar 6 horas em solitude. Depois de um mês ele voltou. Como é que estão as coisas? Não melhorou nada. Como é que você está fazendo? Eu estou trabalhando só 8 horas. Mas depois eu toco piano. Depois eu leio Thomas More. Depois eu leio Shakespeare. Aí ele disse, eu disse para o senhor ficar só. E o homem respondeu, se eu ficar só comigo, eu me mato. É isso aí, chama solipsismo. Fico só comigo mesmo e não encontro ninguém para me aceitar. Mas quando eu fico só com meu Deus, cheio de amor, eu encontro a fúria da sua graça e do seu amor, me acolhendo e me aceitando, e restaurando a minha vida, de tal maneira, eu posso fazer a dança de escutar o que Deus tem para falar com o meu coração. No silêncio. Nós estamos muito agitados, irmãozinho. A turma da madrugada costuma ficar em silêncio. Viu? Eles costumam ficar em silêncio. Eu estou acabando.
Essa é uma outra, é a dimensão celestial. Nós estamos agora numa posição assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 5 a 7. Não deixa seu celular muito tempo fora de Furnas. Entendeu? Não? Não deixa seu celular muito tempo fora de Furnas. Onde é que está Furnas? Furnas está aqui, ó. Furnas está aqui, ó. Furnas está aqui. Aqui. Então, eu preciso botar energia. Já falei isso aqui há 2 domingos atrás. Eu ganhei um celular das minhas filhas, um iPhone. Não demorava um dia, ia toda a energia embora. Por quê? O Wi-Fi estava ligado, o Bluetooth estava ligado, o 3G estava ligado, o não sei o que estava ligado, e estava... Aí o Gilberto disse, desliga isso e só liga quando você precisar. Agora fica 3 dias... A energia de Furnas fica 3 dias acumulada. Tem gente que faz assim, vem na igreja e bota a coisa ali, e só pega 1 horinha de Furnas. Uma mensaginha e tal. E aí, pega aquela energiazinha e durante a semana, fica tudo sugado. Aí diz, o que está acontecendo? Eu estou assim, exaurido. Você não fica com ele. Você não quer ficar com ele. Por quê? Porque você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, você tem que estudar, porque você tem que fazer, porque você tem que comprar, porque você, e porque perca de tempo. Pois é, a turma da madrugada sabe que essas coisas todas advêm como consequência. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A turma da madrugada sabe que ele trabalha enquanto você dorme. Não quer dizer que você não vai trabalhar, por favor, não me diga isso. Quer dizer sim, que você vai ter um pouco mais de disciplina e agenda. Eu estou falando isso de modo prático. Como é que está a sua agenda? Consumida? Como é que está, Dudu? Então, queridos, vamos ler aqui Efésios 2, 5 a 7, para a gente terminar. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. Onde é que você está agora? Eu estou sentado na primeira igreja, num banco duro, esperando o pastor acabar para tomar a ceia. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você está ainda pegando energia daqui da terra do chão. Você e a turma dos abraçadores da telúrica, das forças telúricas. Vamos abraçar o pé de Jequitibá, para buscar energia que vem da terra. Você ainda está arraigado aqui. Você faz parte dessa turma dessa cosmovisão que quer buscar energia no ter, no saber,
no poder, no fazer. Eu estou falando de uma energia que vem daquele que ama. Ama. Estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que dimensão é esta? Você foi alcançado ou não? Você recebeu? Recebeu. Quantos seguros você tem que vender para poder viver, Silas? Hein? 30 por mês. É uma meta boa, né? Quanto tempo você fica preocupado com esse assunto? Das 8 às 6. Você já pensou em dispensar um pouco dessa preocupação e dar para ele e continuar trabalhando? Mas não consegue, né? Não consegue. Eu também não. Mas nós estamos matriculados nessa escola, não estamos? Falei com o Júlio hoje, nós almoçamos juntos. Eu precisava de um irmão para conversar comigo. Minha mulher estava no encontro das mulheres. Aí nós fomos conversar. E ele estava me contando das crises do mercado. As mesmas crises que estão acontecendo no mundo todo. E a gente tem passado por grandes coisas. Vamos pegar o Salmo 112 e aí a gente termina. Salmo 112. É para aliviar um pouco a turma que está preocupada, viu? Aleluia. Aleluia. Começou bonito. Oi. Oi, que lindo. Como é que é? Começa de novo, Barba. Aleluia. Aleluia. De novo, Barba. Aleluia. Aleluia. O salmo começa com louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, Javé. Aleluia. Agora começa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Bem-aventurado, feliz é o homem que tem temor ao Senhor, a Javé, e tem prazer nos seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. E ele disse, olha, tem 2 mandamentos só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Aí está a força poderosa do amor. Vá para frente. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Começa dizendo assim, a descendência dessa turma aí é uma descendência que tem a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor enriquece e não traz pesar. Continua. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Porque a justiça dele não é dele. A justiça dele é do Senhor. E a única que permanece para sempre é a justiça do Senhor. Mas está imputada a ele pela graça. Continue. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ao justo, ele é justo. Porque nasce luz nas trevas. Que turma é essa? É a turma que veio na madrugada. Nasce luz nas trevas. Ele é uma pessoa benigna. Ele é misericordioso e é justo. Porque ele é justo. Foi justificado. E aí continua. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. É uma pessoa que empresta. E segundo Jesus é para emprestar e não esperar a paga.
E aí o negócio fica complicado. Vambora. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O irmão desse moço que está aqui, Dr. Barros, me disse de um médico que esteve aqui em Londrina em depressão e foi procurar um médico em São Paulo. E o médico de São Paulo perguntou para ele: o que é que você está lendo? E ele disse: eu leio o jornal A Folha de Londrina, eu leio o jornal A Folha de São Paulo, eu leio a Gazeta do Povo, eu leio... Sim. E o que mais você está lendo? É isso aí, e alguma coisa. Ele disse: para de ler isto, leia a Bíblia. O médico. Aí ele virou assim: o senhor é protestante? Ele disse: não, sou protestante, lê Bíblia? Sou católico. O seu problema é estresse de más notícias. Já existe este diagnóstico, estresse de más notícias. A minha Bíblia diz assim: esse cara que confia no Senhor não se atemoriza de más notícias. Agora você vê o que a turma de lá de riba bota nos televisivos e nos papéis. Quais são as coisas que aparecem nos jornais? São boas notícias? Boas notícias são essas que eu estou contando para você aqui, que chama Evangelho, que Jesus Cristo te aceitou naquela cruz, que Jesus Cristo te perdoou, que Jesus Cristo tomou o seu pecado sobre si, te libertou, que não há mais condenação, que a justiça dele se cumpriu plenamente em você, que não vale nada. Isso é boa notícia, meu filho, isso é boa notícia. Não se atemorizará de más notícias. Agora a gente fica lá, refém. Eu quando vejo o jornal, não posso ficar com a cabeça também fora. Mas eu fico intercedendo por aquelas coisas que estão acontecendo. Intercedendo pelo meu mundo que eu estou aqui nele. Eu conheço um homem que resolveu interceder. E Deus parou o universo durante 23 horas e 20 minutos. Esse homem chamava-se Josué. Ele não parou a terra, e nem parou o sol, e nem parou a lua. O doutor Adalto aqui nessa igreja mostrou que ele parou o universo. Por causa de um povinho chamado israelitas. Que Deus ama. E Deus ama você, tanto quanto ama o israelita. Então, não temerá, porque o seu coração é firme, confiante no Senhor. Tem mais? O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Engraçado, Deus tem sempre preocupação com o pobre. Mas não é para fazer Bolsa Família, não. Não é para fazer negócio, para fazer voto. Se bem que eu até vou dizer, é melhor que faça assim. Para não receber cacete depois, porque depois eu vou apanhar mesmo. O perverso? O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Toma. Viu? Não brinca com Deus, não.
Você não precisa ficar preocupado que Deus está mais pronto a abençoar você do que você a ser abençoado. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.